Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje é o ponto número 60, a importância da eleição de Abraão e de seus descendentes. Então, estamos na continuação do tema sobre Abraão, o pai da fé. A primeira parte da profissão de fé, na primeira sessão, eu creio, nós cremos. Também no capítulo 2, Deus ao encontro do homem, artigo 1, a revelação de Deus. Na segunda etapa, Deus elege a Abraão. O ponto 60 nos diz o seguinte: o povo descendente de Abraão será depositário da promessa feita aos patriarcas. O povo eleito. Conferimos esse texto em Romanos, faz menção a Romanos 11, 28, chamado a preparar a reunião um dia de todos os filhos de Deus na unidade da igreja. Isso é algo que nós vamos encontrar referenciando João 11, 52, 10, 16. Será o tronco em que serão enxertados os pagãos tornados crentes. Isso referencia Romanos 11, 17, 18 e 24. Bom, é a continuação do tema sobre Abraão e a fundamentação real, qualquer argumentação por detrás do ponto número 60. Bom, o item 60, ele destaca a importância dessa eleição, da eleição de Abraão, de seu descendente, como também do povo escolhido, que será depositário dessas promessas feitas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Essa eleição é vista como o início do plano de salvação de Deus, que culminará na unidade da igreja, na qual todos os povos são chamados a reunir-se em Cristo. Com Cristo, por Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, todo poder, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. É aqui que nós encontramos o ponto de partida para que essa expressão que eu usei agora, que nós vemos na doxologia durante a Sagrada Eucaristia. Então, essa expressão, ela se fundamenta aqui. Essa eleição, ela é vista como o início de um plano de salvação, que culmina nesse encontro de todos os povos, com Cristo, por Cristo, em Cristo. Vamos explorar esse conceito, esses fundamentos, essa argumentação, olhando para como é que foi feita essa alusão, esse entendimento desse chamado, deste cultivar de um processo dentro da teologia, dentro dos textos bíblicos, dentro dos textos do magistério. Bom, vamos entender um pouco o conceito de povo de Deus. A escolha de Abraão é uma etapa das mais fundamentais dentro dessa história da revelação divina. Segundo Romanos 11, 28, o povo de Israel ele é considerado eleito. O que significa esse eleito? Não é apenas eleito para a própria salvação. Não é disso que se fala. Mas ele tem um papel muito amplo dentro da história da salvação. É a partir de Abraão que Deus estabelece as bases de uma relação especial com o povo israelita, que deve ser uma luz para as nações. São Paulo, em sua carta aos Romanos, ele enfatiza que, mesmo que os israelitas não tenham reconhecido Cristo, a eleição de Israel permanece. Ou seja, Deus não abre mão da sua proposta, Deus não abre mão de sua promessa, e mesmo que os israelitas não tenham abraçado a causa de Cristo na sua totalidade, esta eleição ela vai permanecer. Ele afirma que os dons, a vocação de Deus, eles são irrevogáveis. E aí, isso é muito importante para a gente entender, porque isso repercute inclusive no batismo, porque é indelével. Ou seja, é uma marca indelével por toda a vida. A pessoa pode abandonar a fé, pode viver um cisma, mas ele não deixa de ser batizado. Isso repercute tão profundo e também em outros sacramentos. Por exemplo, uma pessoa que foi batizada validamente, outra que foi batizada validamente, mesmo que não estejam vinculados por um credo semelhante, quando se unem, para a igreja é considerado matrimônio, porque é a união para toda a vida, com um projeto de vida, de prole e de complementação entre batizados. Isso é muito importante para entender que essa temática ela repercute em todos, ou seja, o dom de Deus, a vocação de Deus é irrevogável. Romanos 11, 29, a gente pode
ter os parâmetros para isso. Bom, isso indica que a escolha de Deus por Israel, ela permanece e tem um propósito também salvador. E quando falamos em propósito, falamos em promessa. A promessa feita a Israel, a promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, ao povo eleito, e a unidade da igreja. O Catecismo da Igreja Católica, ele menciona que o povo de Abraão é chamado a preparar a reunião de todos os filhos de Deus na igreja. São João, em João 11:52, ele vai afirmar que Jesus morreria não apenas pelos israelitas, não apenas por aquela nação. É muito interessante a expressão que é usada pelos fariseus na hora do julgamento de Jesus diante de Pilatos. É justo que um homem só morra por todo o povo. Ele não usa a palavra nação, ele usa povo. E aí faz uma menção ao povo de Deus. Então morreria não apenas por nação, mas para reunir todos os filhos dispersos, todos os filhos de Deus dispersos. E essa passagem ela vai refletir a ideia de que na nova aliança a missão da igreja também é universal. Quem trabalha muito isso é Santo Agostinho, dentro da sua obra Cidade de Deus. Ele vai falar que nessa Cidade de Deus, a função da igreja é o espaço onde todos, judeus, gentios, são chamados a unir-se a Cristo. E ele vai argumentar que a salvação é oferecida a todos. E a igreja se torna o meio através do qual essa salvação pode ser vivida e pode ser experimentada por todas as nações. Outro tema que é muito importante aqui dentro desse tema número 60 é a inclusão dos povos estrangeiros, a inclusão dos gentios. A inclusão dos pagãos na salvação, que a gente tem ilustrado em Romanos 11, 17 e 18, também em Romanos 11, 24, São Paulo ele vai utilizar uma metáfora da oliveira que permanece, e descreve como os gentios como ramos enxertados nessa oliveira. E eles fazem parte do mesmo tronco de Israel. Isso demonstra que a eleição não é exclusiva, mas ela está aberta a todos os que creem, ou seja, a todos aqueles que se enxertam nesta oliveira. Outro que toma esse tema de uma maneira, e eu cito muito esses dois, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, patrística e escolástica aqui de uma maneira muito tranquila. A obra Suma Teológica ela vai discutir que a graça divina ela é por si naturalmente universal, porque a graça é para todos, já que todos têm a mesma origem em Deus. E aqui eu enfatizo que a revelação de Deus e a promessa da salvação são acessíveis a todos os povos, refletindo a intenção de Deus de reunir toda a humanidade de Cristo. Então, quando a gente está trabalhando no número 60, é algo muito importante para os catequistas saber que este número é uma ferramenta de estudo muito importante para a gente trabalhar temas como inclusão, como a nossa capacidade de conversar com o mundo, de não se sujeitar, mas apresentar as nossas propostas de vida, de transformação. Então, para os catequistas, eu digo que estudar esses pontos 57, 58, 59, que vão tratar de Abraão, de Noé, é muito importante. É muito importante para entender o conceito. Primeiro, o conceito de vocação, o conceito de propósito das pessoas, o conceito de universalidade da bênção. É muito interessante trabalhar esses temas aqui na catequese catecumenal dos catecúmenos, para entender que eu não estou fazendo algo alheio à própria natureza do chamado de Deus, ou seja, eu estou apenas ocupando o lugar que é meu por direito, ou seja, eu nasci e fui criado, vim ao mundo para ser rei, é o que Jesus diz, mas que serve também para todos aqueles que abraçam a vida em Cristo, sacerdotes, reis e profetas. O sacerdote que consagra, o profeta é o que fala em nome de Deus, e o rei é aquele que governa, aquele que zela, aquele que cuida, aquele que faz o papel de guardião.
Então, esse tema que está incutido dentro desse segundo tempo, a vocação de Abraão, é muito importante para a gente trabalhar com os adolescentes, com os jovens, com as crianças, com os anciãos, ou seja, com aquelas pessoas que estão buscando conhecer a fé, temas que são muito importantes. No meu dia a dia, vivendo o meu batismo, vivendo a minha vida comunitária, como eu estou vivendo a minha eleição, como eu estou me tornando bênção para a vida das pessoas, como estou me tornando bênção a todos aqueles que passam por mim. E saber que todos os que passam por mim têm direito de ver essa bênção estampada em mim. Alter Christi, outro Cristo. Onde está um cristão, ali está Cristo e sua igreja. Como é que isso funciona? Funciona através de uma adesão profunda à vida em Cristo, através do Espírito Santo que nos foi doado no batismo, que nos é confirmado e é alimentado em nós em toda palavra e em toda Eucaristia. Isso é muito importante de se entender e de se compreender. Essa visão é uma visão que às vezes eu digo que ela passa subliminarmente, mas o óbvio tem que ser dito. Então, caros senhores catequistas e teólogos que estão ouvindo aqui, levem isso para suas salas de aula, levem isso para seus grupos de reflexão catequética e teológica. Ou seja, cada um tem uma missão, e a nossa missão comporta também a missão da igreja. E a missão da igreja é a mesma missão do projeto de Deus, a salvação de todos os homens. Ide pelo mundo inteiro, fazei todos, pregai o evangelho, justiça e a paz, batizai e fazei discípulos meus. Eu fiz uma compilação do evangelho, não sei se vocês perceberam, né? A gente junta um pedacinho daqui, mas é isso, é esta a lógica, né? Então, a eleição de Abraão, a escolha do povo de Israel, estão intrinsecamente ligados com a promessa de salvação que se estende a todos os povos e é antecipado na unidade da igreja. Que sejamos um, como Cristo e o Pai são um. O amante, o amado e o amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Muito bem, fiquem com Deus, até o próximo ponto.